A gente tem tido um momento de aprendizado aqui, especificamente nesse tema, né, que parece que é quase um chamado a uma decisão, é um checkmate, né? Porque se você for ver, o tema é quase um checkmate, né? Então a gente teve, né, o primeiro estudo, onde nós estivemos aprendendo sobre dízimos e ofertas. O segundo estudo, falando sobre compromisso, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre unidade, somando as diferenças. Eu não sei quanto a você, mas quando a gente pensa em unidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é assim, será que unidade eu acho que só dá certo quando as pessoas pensam iguais, quando as coisas estão ali, né? Todo mundo pensando igual e a gente fala assim, poxa, aí dá certo, né? Mas não é bem assim. E nós vamos ver isso hoje. A palavra de Deus tem nos ensinado um pouquinho mais sobre a relevância desses temas que nós temos assim, sendo convocados, né, de hoje em diante, né, não é assim o tema? De hoje em diante? Quase de hoje em diante eu vou mudar minha postura, de hoje em diante é um convite para você rever alguns conceitos, alguns princípios no seu coração, para poder então avaliar aquilo que você deve mudar e que você precisa mudar. Porque a palavra de Deus, ela não muda. O coração de Deus, o amor de Deus é imutável, mas o nosso amor não é imutável. E a palavra de Deus, ela nos fala, ela nos indica de que estamos em tempos em que o amor de muitos se esfriará. Então, revisitar o nosso coração, olhar para dentro de nós e começar a colocar em xeque algumas questões é muito importante, é essencial, para que possamos, de certa forma, olhar e avaliar se devemos ou não mudar a nossa atitude. Por isso, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 4, verso de 1 a 6. Efésios capítulo 4, verso de 1 a 6, que diz assim: Como prisioneiro do Senhor, no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Logo no primeiro versículo, logo na primeira linha, a gente já Paulo nos leva e nos chama a perguntar, a refletir um pouquinho, que vida digna é essa que Paulo chama? Ou, também, que chamado é este que recebemos, que exige de cada um de nós uma vida digna? No verso 2 e 3, Paulo nos convida a gente ter humildade, mansidão e paciência para suportar uns aos outros. Me lembro aqui de que tinha acabado de me formar na enfermagem, estava assumindo o posto de enfermagem no Hospital das Clínicas, na UTI da Pneumo,
e fui apresentado a uma enfermeira e falou assim, ó, aquela enfermeira vai te passar, né, todo o procedimento, os locais que você vai precisar de acessar e tudo mais. E eu fiquei ali, poxa, agora, né, aquele momento. A primeira coisa que ela me disse foi o seguinte: se você está contando comigo para que eu te ensine, eu não sou paga para isso. Foi a primeira coisa que ela me disse. E naquele momento eu cheguei assim e falei, caramba, eu vou ter que ficar 12 horas no plantão com essa mulher. E na hora eu falei assim, ai, mas é só 12 horas, né? Eu fiquei assim com aquele coração falando, 12 horas, mas deixa eu pensar, bom, é só 12 horas, né? Mas não é esse suportar aqui que Paulo está falando. Paulo está falando de um outro suportar, um suportar com amor, em amor. É um gesto que você faz de amor à pessoa, àquela pessoa. E eu digo há aquelas pessoas assim que, de certa forma, ela tomou uma decisão para drenar a sua paciência, não é verdade? Tem pessoas que é assim, não é? Que você chega assim e você fala, você vê a pessoa, você fala... Tem um amigo meu que é pastor que ele falava assim, tinha 3 pessoas na igreja dele que ele sabia assim, se eu parar ali para conversar, vai ser difícil eu sair. Então, quando ele via, ele fazia assim, ele procurava as outras pessoas e deixava aquela pessoa para depois, né? Mas com amor, ele falava assim, não, é porque ela precisa de atenção e eu tenho que dar atenção. Se eu não dar atenção, depois eu fico com dor na consciência, né? Então, assim, há pessoas que de verdade parece que exige da gente um pouquinho mais, um pouquinho de légua a mais, uma coisinha a mais, que a gente chega e fala assim, será que eu consigo, né? A gente respira fundo assim. O apóstolo Paulo, ele está nos chamando a atenção para esse tipo de unidade que nos faz olhar para o outro. Ao ponto de você sentar, e eu gosto desse termo porque o pastor Rubens que fala muito disso. Sentar na cadeira do outro. Porque às vezes o outro precisa de um tempo seu e ele precisa de um tempo teu. E você precisa de dar um pouquinho de tempo para ele. Isso é amor. E é isso que Paulo está falando. Em Efésios, ele começa a falar para a gente andar de maneira digna da vocação que fomos chamados, mantendo unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Ele enfatiza, como cristãos, que somos chamados para viver o quê? A unidade, como membros de um só corpo. Assim como ele escreve lá em Romanos capítulo 12, ele trata sobre isso em Romanos capítulo 12, o capítulo praticamente inteiro. A unidade cristã tem tudo a ver com a igreja, querido. Tem tudo a ver com a igreja. Porque a igreja é isso, é a soma de muitos irmãos fazendo o mesmo esforço para fazer cumprir aquilo que Deus deseja. E nesse momento de fazer esforço, vai surgir opiniões diferentes. Às vezes nós vamos nos sentir incomodados. Às vezes até desconfortáveis. Mas, quando a gente olha para este alvo, para esse chamado de viver a unidade, nós olhamos além do que isso. Nós olhamos para a igreja de Cristo, para onde ela está indo, o que ela deseja alcançar, para a nossa vocação, para onde nós estamos, para o alvo que nós temos quanto igreja. E claro, que todos nós temos desejos dentro de nós, que às vezes a gente deseja que esse desejo prevaleça. E quando esse desejo não prevalece, parece que a gente fica, não fez a minha vontade, né? E fica aquela coisa, quase como uma criança, eu não quero brincar mais, como o meu filho fala comigo, né? Quando eu vou fazer alguma coisa ali e ele quer que eu brinque com aquele carrinho específico, eu falo, não, eu quero aquele lá pronto. Ele falou, tá, eu não quero brincar mais. Mas a vida real, nós precisamos de olhar através dos olhos do Espírito, aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. E isso é além da nossa vontade, é além de nós mesmos. Precisamos estar atentos para aquilo que Deus está fazendo com a igreja. Porque a unidade cristã não é meramente um conceito abstrato.
mas uma realidade espiritual praticável. Ou seja, implica diretamente nas minhas ações e minhas atitudes. As minhas atitudes de amor e em favor do outro. É deixar de olhar para mim mesmo. É olhar para o outro. A unidade, ela traz uma coisa. Ela traz poder. Ela soma. Às vezes você pode ter algum problema e você não sabe muito bem resolver aquele problema, aí você chama o pastor Edson porque ele fez matemática. Aí ele olha lá e fala, não, esse problema eu consigo resolver. E ainda te explica 3 ou 4 maneiras para você fazer aquele problema diferente. E você fala, nossa, que da hora. Consegui. De repente você tem um problema para um aplicativo, né? Aquele aplicativo novo que você está tentando e você não consegue, e de repente o irmão passa lá por você e vê você fazendo aquilo. Fala, o que é isso aí? Aí olha, isso aqui, ó. Um toque resolve as coisas. A gente tem um propósito. E esse propósito não pode nos fazer perder de vista aquilo que nós temos que fazer como igreja. Isso torna potente, não é? A palavra do Júnior, que fala que, vamos ver? Aquele que faz parte participa. Pense numa orquestra. A orquestra está lá. Cada instrumentista tem que fazer a música daquela forma. Em uníssono, e às vezes uma parte, outra, mas ele tem a sua participação ali naquela orquestra, para que haja harmonia. E quando ele acha que ele faz as coisas sozinho e que não está, o que vai acontecer? Vai haver dissonância. O que vai acontecer? Vai haver ruído. E o que o ruído produz? Conflito. Notas vão se conflitar. A vida não é assim? Isso me faz lembrar de Gênesis. Em Gênesis, a palavra de Deus fala que estava tudo em harmonia. Estava ali Deus, estava ali a sua criação, estava ali a sua criatura. De repente surge o pecado. E o pecado rompe o relacionamento com Deus. E aí é expulso, já não há mais harmonia, já não há mais unidade. E se a gente folhear um pouquinho a Bíblia ali em Gênesis, a gente vai parar no capítulo 4, onde vai falar da história de Caim e Abel. Vocês conhecem essa história. E o que acontece com Caim? Ele oferece o quê? Ele oferece uma oferta a Deus. E a oferta dele é o quê? Rejeitada. E Abel oferece uma oferta a Deus e a oferta dele é o quê? Recebida, aceita. E aí o que acontece? Gera um conflito. E Deus, lá no verso 7, ainda fala para Caim que o pecado bate na porta dele. E para ele não abrir a porta, para ele tratar, para ele controlar aquele pecado. Para ele lidar com aquilo. E o que acontece com Caim? Ele não faz isso. E o que ocorre? Ele assassina o seu irmão. Este é um exemplo clássico da quebra da unidade, do que aconteceu com o pecado. E isso vai descorrer na Bíblia toda, a gente vê isso acontecendo com Ismael e Isaac, Jacó e Esaú, José e seus irmãos. Domingo passado o pastor Júnior falou bem sobre isso. O conflito ocorrendo. E vai indo até aos gentios, até aos judeus. Por que não foi assim?
Deus não escolhe um povo, e sobre este povo, né? Sobre o povo que aquele que falar bem será abençoado, aquele que amaldiçoar será amaldiçoado. E aí aquele povo pega isso para si, eu sou povo de Deus, não é isso? E aí ele olha para os outros povos, você não é povo de Deus. E a gente vê na Bíblia esse conflito e essa separação se arrastando. Mas acontece algo diferente. A palavra de Deus diz que aonde havia trevas, nasce a luz ali, e ali nasce quem? Jesus. E o que Jesus faz? O que Jesus ensina? E logo mais Jesus, ele começa a falar, arrependei-vos. E começa a falar um pouquinho mais sobre aquilo que eles não haviam compreendido. Fala dos judeus. Por quê? Porque a aliança que havia feito ali com Abraão, a aliança feita com Abraão, era para que a partir dele, para que a partir dos seus descendentes, eles fossem instrumentos de Deus para trazer o quê? A bênção para todas as famílias, para todos aqueles que não faziam parte daquele povo escolhido, daqueles que ainda não tinham a revelação plena de Deus, para que eles fossem instrumentos de Deus, para que aquelas pessoas, aquelas nações, aquelas tribos, aquelas raças viessem a conhecer o Senhor como seu Senhor e Salvador. Por isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, verso 20 e 22, e ele diz assim, falando sobre Jesus: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa imaginar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. A igreja de Cristo tem um chamado para a união. Porque a igreja unida é a igreja que ama. Igreja unida é a igreja que adora. A igreja unida é a igreja que serve a Deus. A igreja unida é aquela que propaga o evangelho da libertação. E não somente aqui, mas lá. Mas me parece, que cada vez mais nós estamos ouvindo menos, né, de pessoas que são enviadas para aqueles que estão longe, não é mesmo? Parece que o evangelismo é só aqui. E deixou de ser os confins da terra, não é mesmo? A unidade sempre foi o desejo de Deus, desde o início, porque Deus não queria aumentar o fosso, o conflito entre os dois irmãos, Caim e Abel. Ele nunca quis que nós estivéssemos afastados dele. A Trindade, com o seu plano perfeito, a música que cantamos, fez com que Cristo, o único Filho de Deus, morresse numa cruz para que eu e você pudéssemos nos dar as mãos. Para que eu pudesse olhar para você e olhar para você mais do que aquilo que você tem a me oferecer. Mas olhar para você como você é. E te aceitar como você é. E te amar. E se for um pouco difícil, me esforçar para te amar. Porque é isso que Cristo fez conosco. Não é verdade? Se você olhar para você e você pode falar o seu nome, e eu falo o meu, Paulinho, e pensar Deus olhando para dentro de mim. Como eu acho que Deus me vê?
Agora eu quero chamar a atenção um pouquinho para vocês sobre essa questão, essa relação do conflito ser trazido para o culto. E no exemplo de Caim e Abel, foi isso que aconteceu. O conflito entre ele e o seu irmão, ele trouxe para o culto. Se você olha para você, e você começa a olhar para Deus, e refletir sobre isso. E agora, o que eu vou falar, oferta, eu não estou falando de dinheiro só. Eu estou falando aquilo que você tem ofertado a Deus, o tempo que você tem ofertado a Deus. Eu estou falando do compromisso que você tem ofertado a Deus. Será que Ele reprovaria ou Ele aprovaria? Não me responda, é para você. Porque nós estamos em tempos, irmãos, de que cada vez menos as pessoas querem se envolver. O culto tem horário. E se ele passar do horário, eu levanto e eu vou embora. Porque é esse tempo que eu tenho para Deus. Agora eu não sei se você dá 1 hora do seu tempo, todos os dias na sua casa, para Ele, ou só no domingo. É interessante a gente olhar para o verso 3 e 4. E você perceber que Paulo ele fala, se esforcem para conservar a unidade, porque a unidade ela não vem de graça. A unidade não vem de graça. É preciso se esforçar para que aquilo aconteça. Deus tem um chamado para nós. E o chamado de Deus é a unidade. Mas ela só é possível se a gente ouvir a Deus. E se a gente abrir mão de nós mesmos. Olhar para nós e responder a Deus de uma maneira sincera e verdadeira é você reconhecer diante de Deus a sua condição. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você fez isso? Qual conflito que às vezes você não tem tratado e tem deixado de lado? Mas esse conflito, ele tem roubado algo muito importante na sua vida. O seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com o seu corpo. O corpo ao qual você pertence. E aí eu estou falando da igreja. Quando nós olhamos para a cruz, há mais, muito mais do que uma pessoa que foi morta ali por você. Quando você olha para a cruz, você olha para aquele que ressuscitou no 3º dia, para tornar possível você se aproximar de Deus. Porque eu não faço isso possível. Você, é impossível para você tornar possível você se relacionar com Deus da maneira devida. Mas Deus era o único capaz. E Ele assim o fez. E Ele fez assim por amor. Agora, quantas ações de amor eu tenho feito por Ele? Se você visitante está ouvindo essa mensagem, você está falando, então não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com você sim. Porque assim como quebrou o relacionamento com Deus lá no início, o seu relacionamento com Deus também está quebrado. Agora a questão é, há um desejo em você em restabelecer um relacionamento novamente com Deus? E se há, só tem uma pessoa que pode fazer isso por você. Não sou eu, mas Jesus, o Cristo. Sabe por quê?
Porque ele faz num texto, e aqui eu quero que vocês reconheçam, que quando ele fala dos gentios, ele está falando a mim e a você. E o texto diz assim em Efésios 2. Portanto, lembre-se de que antes vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisos, pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, o que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual ambos fez e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando o seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordem. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Assim, estabelecer a paz, reconciliar com Deus, os dois em um só corpo, por meio da cruz, pelo que ele destruiu a inimizade. Ele veio, anunciou a paz a vocês, que estavam longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai, por um mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É pouca coisa? É o que Cristo fez por nós, para que pudéssemos estar aqui hoje. Se somos unidos, nós somos fortes. Se somos fortes, é porque nós estamos com Cristo. E se estamos com Cristo e Ele é a nossa força, irmãos, por que nós não podemos sonhar? Por que nós não podemos nos mover? Por que nós não podemos nos unir? Eu queria trazer uma enxada aqui. Por quê? Para dar um exemplo. Se uma pessoa pegar a enxada e erguer essa enxada e ficar com ela erguida aqui por um tempo, não vai faltar muito tempo para que ela fique fraca e a enxada caia. Mas se muitos de vocês segurarem essa enxada também, o culto termina e essa enxada não cai. Porque a força, ela está na unidade. E nós fomos chamados para a unidade, para fazer aquilo que Deus deseja. Propagar o Evangelho para além daquilo que nós podemos pensar. Então, se nós somos a igreja de Cristo, nós devemos sonhar, mas também nós devemos agir para que isso aconteça. Amém?